Atenção! O conteúdo deste vídeo é de caráter religioso e sem fins lucrativos. Portanto, se você quiser prosseguir e continuar assistindo, será por sua total responsabilidade, cabendo sua análise crítica individual sobre o assunto. O bestianismo é um movimento espiritual cujo o objetivo é a livre divulgação da doutrina bestiana, que acredita na volta de Jesus como besta, ou seja, fora de Cristo, com a finalidade de cumprir as profecias relacionadas ao fim dos tempos. Portanto, se você se posiciona contra o fim ou quer impedir o apocalipse, vai reclamar com o autor das profecias, que é Deus, e não comigo. Pois o que ele disse deve se cumprir, esteja você gostando ou não gostando. A liberdade de expressão e de crença estão garantidas de acordo com a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º em seus incisos 4º, 6º e 9º. Bom, estarei falando sobre Lucas, capítulo 13, no versículo 20 e 21. E disse outra vez: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Bom, como podemos ver também em Efésios, capítulo 5, no versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. E também no versículo 25, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui em Efésios vemos a comparação de mulher com igreja. Então, partindo desse princípio de que a mulher simboliza a igreja, essa mulher, agora voltando para Lucas, 13, ela se refere à igreja. Mas por que ela estaria preparando essas 3 massas? E por que divididas em 3? Poderia ser em 2, ou em 1, ou em 4, mas ele falou exatamente 3. Supondo que cada massa ali que está sendo levantada através do fermento, porque ela vai ser fermentada para criar massa, para ela crescer, para ela levedar. Então, cada massa ali representa o Pai, o Filho e o Neto, ou seja, as manifestações das 3 religiões do verdadeiro Deus, a começar, primeiro, o judaísmo, Jeová. Segundo, cristianismo, Jesus Cristo um. E o terceiro, bestianismo, que é Jesus Júnior Besta. E perceba que até nas palavras, Jeová é uma palavra, um nome de uma palavra só, Jesus Cristo, 2 palavras, e Jesus Júnior Besta, 3, já seguindo essa sequência. Neste vídeo de hoje estarei falando sobre a Trindade. As 3 manifestações de Deus. Deus no céu é Pai. Deus na terra é Filho. Homem debaixo da terra é Neto. Deus no céu, o Pai, seria Deus enquanto estava no céu, não encarnado, isto é, sem o corpo físico. Por intermédio de Moisés, atuou no meio do povo. Moisés é homem, foi usado por Deus e era seu representante no meio do povo. Deus na terra, o Filho, seria Deus quando veio para a terra e se encarnou em forma humana, adquirindo corpo físico.
Esse corpo humano exclusivo de Deus se chama Cristo. É o único corpo sem pecado que existe porque é diferente dos outros corpos. Não foi gerado por sêmen, portanto não tem ligação com Adão e, consequentemente, sem ligação com o pecado. Maria foi a única mulher que se auto-engravidou sem auxílio de homem. Todas as mulheres antes e depois dela sempre tiveram auxílio do homem. Mas depois ela conheceu José e teve filhos, dessa vez pecadores, porque o único Filho de Deus é sem pecado, e os filhos dos homens são todos pecadores, sem exceção. Jesus é Deus e Cristo é o corpo humano de Deus. Portanto, é importante que você que se diga cristão ou bestiano afirme esse fundamento de fé, que é crer na divindade de Jesus e na encarnação de Deus. O objetivo central de Jesus Cristo é cumprir seu papel de redenção, salvar todos os humanos que se encontram no mundo. A primeira morte, expiação pela cruz ou crucificação de Cristo. Homem no abismo ou debaixo da terra. O neto. Seria o homem que descerá ao abismo no final da carreira, porque no início da carreira ele vai subir. O homem encarnado em forma humana. Qual a diferença entre Deus encarnado e o homem encarnado? Seria o Criador vestindo roupa de criatura e o outro seria a criatura vestindo roupa de criatura. Depois que Jesus, como Cristo, subiu ao céu, ele deixou aquele corpo suspenso nas nuvens, flutuando invisivelmente, de forma que fosse imperceptível por qualquer olhar humano. Saindo daquele corpo, ao qual a partir de agora rompeu totalmente seus vínculos com ele, se tornando assim Jesus ex-Cristo, agora, seu espírito, que agora está pairando nos ares à procura de um corpo, de um outro corpo, para que possa pousar em cima dele e se acoplar, para que através dele possa ser consumado sua segunda morte. Este outro corpo será sua representação física, embora não seja ele diretamente. Será através dele que se manifestará a sua imagem. O objetivo central da besta é cumprir o seu papel de redenção, salvar alguns humanos que se encontram no submundo. A segunda morte, expiação pelo fogo ou queimação da besta. Observação. Quando me referi a Deus, até aqui nessa narrativa, me refiro ao Deus verdadeiro, o Deus B, aquele espírito intruso, estrangeiro, o Deus gringo que veio de fora do universo B, também chamado dentro da doutrina bestiana de outro Deus, que em inglês é Other God. A dupla trindade. Jesus é filho de um Deus e ao mesmo tempo pai de um homem. O filho é filho do pai, mas o neto é filho do filho. Deus é pai do filho e vô do neto. Na primeira trindade por parte do pai, temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a pomba branca. O Espírito Santo pousa sobre o Filho durante o batismo de água. Na segunda trindade, por parte do Filho, temos o Filho, o Neto e o outro Espírito Santo, que é a pomba vermelha. O outro Espírito
Santo pousa sobre o Neto durante o batismo de fogo. Trindade. Deus no céu é Pai, Deus na terra é Filho, homem debaixo da terra é Neto. O termo espírito pode se referir a uma identidade espiritual, assim como o corpo é uma identidade corporal. Uma vez que eu identifico que fulano de tal é fulano por causa do tal corpo, no entanto, se ele agir de outra forma e sua voz não for mais a mesma, tal como foi quando eu conheci ele antes, então não posso dizer que fulano é fulano. Vamos imaginar o seguinte exemplo: espírito de Fabiana, corpo de Fabiana, espírito de Fábio, corpo de Fábio. Se ambos trocarem de corpo, Fabiana continua sendo Fabiana no corpo. Porém, o espírito é do Fábio, que está no corpo de Fabiana. Da mesma forma, o espírito da Fabiana agora está no corpo de Fábio, e ela passa a ser conhecida como Fábio, externamente, mesmo sendo a Fabiana por dentro. Mas o termo estar no espírito pode se referir no mesmo significado do termo intenção, que significa um estado mental que representa um compromisso de realizar uma ação ou um propósito, aquilo que se pretende fazer. Ver em 2 Reis, capítulo 2, versículo de 9 a 15. Elias, ao partir, deixa seu espírito sobre Eliseu, como seu sucessor, para dar continuidade à obra de Deus. O Espírito do Pai pousa sobre o Filho, dando a entender que os dois estão no mesmo intento, no mesmo propósito, que ambos possuem ligação um com o outro. Quando o Espírito daquele que envia desce sobre o enviado, confirma que realmente aquele mensageiro foi enviado por ele. É como uma forma de autenticar ou validar a sua mensagem, que ele não está falando por ele mesmo, mas sim como um representante em nome de alguém maior do que ele. Veja em Marcos, capítulo 1, versículo 10, quando o Espírito Santo em forma de pomba pousa sobre o Filho durante o batismo de água. O conceito equivocado de trindade é de Deus formado por 3 pessoas. Eu, porém, vos digo que o Pai e o Filho são a mesma pessoa, e o Espírito não é uma pessoa. Ou seja, Deus é Pai quando está no céu, o Espírito de Deus sem um corpo humano, porque lá em cima não precisa disso. Deus é Filho quando está na terra. O Espírito de Deus agora possui um corpo físico, humano, que é Cristo, a encarnação de Deus. Portanto, o termo Pai e Filho são 2 condições diferentes ao qual o mesmo Deus se encontra, ora sem corpo, ora com corpo. O Espírito Santo seria essa migração do Espírito de um estado para o outro. O Espírito Santo saiu do Pai e pousa sobre o Filho, mostrando que agora Deus passa a se manifestar daqui em diante através do Filho e não mais do Pai, porque se fosse para continuar no Pai,
o Espírito Santo não precisava sair dele. O Espírito Santo está intimamente relacionado ao termo missão, que significa incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outro. Tarefa que deve ser feita por alguém a mando de outra pessoa. Aquilo que se deve fazer, cumprir, encargo, obrigação. De uma forma resumida e pejorativa, equivale dizer que o pai é o remetente e o filho é o destinatário, e o Espírito Santo é a encomenda ou a carta. Agora você entende por que o pombo-correio foi inspirado na simbologia do Espírito Santo? Exatamente como está escrito em Isaías 55, capítulo, e 11, o versículo. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. O cristianismo, eles creem apenas em uma única trindade. Ela é composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O bestianismo, eles já creem numa dupla trindade. A mesma composta pelo Pai, pelo Filho e Espírito Santo, só que esse mesmo filho é pai de outro filho, que no caso seria o neto de Deus. Então, nesse caso, a segunda trindade é formada por o Filho, o Neto e outro Espírito Santo. Porque o primeiro Espírito Santo é a pomba branca. É o Espírito Santo que trouxe o arrependimento através do batismo de água, ao qual Cristo passou. E aí, o segundo Espírito Santo, que é outro Espírito Santo, é o Espírito Santo, a pomba vermelha, que é o espírito do não arrependimento. O primeiro trouxe o arrependimento, o segundo trouxe o não arrependimento. Por isso que no Apocalipse você vê que as pessoas não se arrependiam de suas obras, que não davam glória a Deus, mesmo sabendo que ele tinha poder para livrar elas das pragas e tal. Entendeu? É o mesmo espírito que endureceu o coração de Faraó para poder suportar as pragas até o final no Egito, quando vemos isso no Antigo Testamento. Então, tipo, essa pomba vermelha é o outro Espírito Santo que vai pousar sobre o neto durante o batismo de fogo, que no caso será no final da carreira dele quando ele morrer. Ou seja, olha que engraçado, né? Que tipo, Cristo passou pelo batismo de água no início da sua carreira e no final da carreira teve a morte de cruz. E já com a besta é exatamente o contrário, né? Porque, tipo, começa com a morte, né? Porque o diabo cai no abismo e dá sua roupa para a besta vestir para ser o novo diabo na terra, né? Enquanto o velho diabo morreu, né? Porque Lúcifer tem que voltar, né? E descer do céu como Cristo, né? Para derrotar a besta, né? Para quem ele tinha dado poder quando era o diabo. Então, tipo, olha que engraçado. Tipo, começa com a morte e no final da carreira da besta, né? Termina com o batismo. O batismo acaba sendo a morte da besta, né? Que é o batismo de fogo. E aí o Espírito Santo, que é o Espírito Santo da pomba vermelha, né? Do não arrependimento, desce sobre ele, comprovando que ele era o enviado do Filho. Ou seja, Cristo é o enviado do Pai, ele é o Filho de Deus. A besta é o enviado do Filho, ele é o neto de Deus. Existe dois Espíritos Santos. Um deles já desceu sobre o Filho, porém o outro ainda descerá sobre o neto. Pai, Deus, Filho do Pai, o Filho de Deus, Espírito Santo, vindo do Pai, Filho, o Filho de Deus, Filho do Filho, o Neto de Deus, outro Espírito Santo, vindo do Filho. O primeiro Espírito Santo, pomba branca, o que vem por parte do Pai,
veio para trazer o arrependimento. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, conforme escrito em Atos, capítulo 2, versículo 38. Já o segundo Espírito Santo, pomba vermelha, o que vem por parte do Filho, veio para trazer o não arrependimento. Ele é o mesmo Espírito que endureceu o coração de Faraó, para suportar todas as pragas até o fim. Conforme escrito em Apocalipse, capítulo 16, versículo 8 ao 11. E quanto ao anjo que derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram de Deus do céu e não se arrependeram de suas obras. Conforme em Apocalipse, capítulo 9, versículo de 20 a 21. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, e que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus frutos. E em Apocalipse capítulo 2, versículo 21, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. E em Êxodo capítulo 10, versículo 20, o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais, @bem-vindos ao fim.